Lei de Charles e Gay-Lussac. Então esse tópico aqui, ele fala sobre esses dois pesquisadores e vamos entender um pouquinho sobre eles. Então Joseph Louis Gay-Lussac, ele, ao analisar os gases e tal, ele entendeu que o volume do ar variava diretamente a variação da temperatura. Então, ou seja, o volume do ar ele varia em relação à temperatura. Então, se o volume aumenta, se ele aumentar, a temperatura também vai aumentar. Por isso que é diretamente, porque eles são alinhados, são diretamente proporcionais. Da mesma forma, se o volume cai, diminui, a temperatura também vai diminuir. O volume é constante. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então aqui, olha, o Joseph, ele percebeu, né, aliás, o Gay-Lussac, o sobrenome, ele percebeu que o volume de ar variava diretamente a variação da temperatura, né? Então, ele fazia isso, analisou isso. E ele percebeu que quando o volume é constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, pressão. Deixa eu só modificar aqui para você, para não precisar desenhar de novo. E a temperatura também são diretamente proporcionais. Lembrando que só tem um que é inversamente proporcional, que é a isotérmica, que é inversamente proporcional, que o volume é inversamente proporcional à pressão. O restante dos pares são diretamente proporcionais. Então nós temos aqui, ó, diretamente proporcionais. Com isso, um outro pesquisador também chegou ao mesmo ponto. Qual foi o mesmo ponto? Ele tinha estudado as mesmas coisas e tinha descoberto isso antes também, que foi o Charles. Porém, ele não publicou isso. Então, essas ideias, como Gay-Lussac publicou, ficou chamada de Lei de Gay-Lussac. Porém, depois, achando o material, Charles também entrou nessa confusão aqui e as leis ficaram sendo chamadas de Lei de Charles e Gay-Lussac. Charles, além dessas mesmas afirmações em seus trabalhos que não tinham sido publicados, Charles também começou a entender que quando a temperatura chegava a uma, basicamente poderia chegar a uma temperatura de menos 273 graus Celsius nos cálculos dele, o volume seria nulo, consequentemente a agitação também das partículas seriam basicamente nulas. E foi aí que o Lord Kelvin criou a escala de Kelvin. Ele se baseou que o zero absoluto seria o valor menos 273 Kelvin, ou Celsius. E nesse caso, o zero absoluto virou zero Kelvin, que nada mais é do que 273 graus negativos de Celsius. Então essa lei começou a ser chamada também de Lei de Charles e Gay-Lussac, porque como ele tinha o mesmo pensamento, então chegaram ao mesmo ponto. E essa lei recebeu também um outro nome, que é a transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É a transformação em que a pressão ela é constante. Então aqui ela não muda. Ela é, que está ruim para escrever aqui, constante. Então ela não muda. Então analise bem aqui esses três frascos. Ó, volume 1, aqui, volume 2, temperatura 2 e volume 3. Nesses três casos, a pressão é considerada constante. Por quê? Ó? Nesse caso, aqui nós temos um volume, né? E uma certa temperatura. Nesse outro caso, como a temperatura possivelmente aumentou, o volume também aumentou. E aqui, a variação aqui do terceiro, a temperatura diminuiu, o volume diminuiu. E nesses três casos a pressão não mudou. Então aqui ó, a pressão foi constante e isso é uma transformação isobárica. É uma pressão que é o volume mudando, a temperatura mudando, mas a pressão não muda. Então isso vai acontecer nos recipientes fechados, que dá para fazer essa modificação do êmbolo ou algo do tipo. Se fosse, por exemplo, um ambiente lacrado hermeticamente ou algo do tipo, a pressão ela iria aumentar ou diminuir. E aí nós temos esse gráficozinho aqui do lado para vocês observarem. Bem diferente
da questão da temperatura, que depende da hipérbole, né, do grauzinho da hipérbole do arco. Quanto mais longe do eixo, maior a temperatura. Porém, aqui nós temos uma outra questão da pressão. Tá vendo aqui, ó, essa reta ela não faz um ângulozinho aqui. Quanto menor o ângulo feito nesses pontos, quanto menor o ângulo aqui, ó. Quem tem o menor ângulo é o PA com a temperatura. Então ele tem a maior pressão. E o PB, ó, o espacinho do ângulo aqui, ó. Então ele já tem um valor um pouquinho menor do que PA. E o PC, ó, o tamanho aqui do ângulo que ela faz, bem maior. Então nesse caso o PC tem o menor valor possível. Então quanto menor seja o ângulo aqui, maior será a sua pressão. Entendido? Em questão de gráfico, só para vocês entenderem, isso aqui é uma questão de gráfico. Você, opa, acertei aqui. É uma questão de teste. Um gás no estado 1 apresenta o volume de 14 litros. Sua pressão é de 5 atm, atmosferas, e a temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás no estado 2 se a temperatura for dobrada e a pressão for constante? Vou dar aquele tempinho se você quiser dar uma parada aí para tentar entender, responder ela sozinha, depois conferir o resultado. Beleza, se não, 3, 2, 1, a resposta. Então a resposta aqui, ó, letra C, 28 litros. Vamos entender o porquê. Novamente vamos ver os dados. Os dados diz que um gás em estado 1 apresenta o volume de 14 litros. Então o volume 1 é 14 litros, está aqui. A pressão de 5 atm. Pressão de 5 atm. Mas já lembrando que aqui é uma questão de pressão constante. Então se a pressão é 5 atm, eu preciso nem colocar ela aqui, porque eu já sei que ela é constante, não vai mudar, então não vai interferir em nada. E aí complementa a temperatura, né? Dizendo que a temperatura 1 é de 300 Kelvin, já está em Kelvin, beleza, não precisa modificar. Aí diz qual será o volume do gás em um estado 2. O volume 2, ó, já não sei qual é. Sendo que a temperatura, cadê o gás do estado 2, se a temperatura for dobrada. Então se a temperatura é 300 e ela dobrou, então ela vai ser 600. Então nós temos os valores, agora vamos jogar na fórmula. Lembrando que a fórmula da equação geral é P1 vezes V1 sobre T1. Novamente, essas letrinhas lindas e tal. Se fosse com o mouse seria mais bonito, mas aqui não está dando certo. Então, quem que é constante aqui, ó? A pressão. Então, só apago a pressão aqui do cálculo. Apaguei. Sobra quem? V1 sobre T1, aí V2 sobre T2, V3 sobre T3, assim vai indo. Então, temos aqui a fórmula da equação da transformação isobárica. Quem é V1? 14 litros. Está aqui, 14. Quem é V2? Não sei. Quem é T1? 300. Quem é T2? 600. Então agora é só resolver. Você pode resolver o meio pelos extremos, né? 14 vezes 600 e o V2 vezes 300. Eu fiz dessa forma, né? Então 14 vezes 600 está aqui montado e 300 vezes V2 está aqui montado. Se você já tem um número bom que dê para dividir diretamente aqui por um valor exato, você pode fazer isso sem problema. Por exemplo, se aqui fosse um outro cálculo que tivesse 1000 e aqui fosse 500 aqui embaixo. Então 1000 por 500 já dava 2, então você não precisaria fazer o meio pelos extremos, era só dividir e depois inverter alguma equação, alguma parte da equação. Porém aqui a gente fez isso. 14 vezes 600 dá 8.400. E 300 vezes V2 dá 300 vezes V2 ou 300 V2. Aqui está multiplicando. Lembrando que eu tenho que achar esse valor da V2, então eu tenho que isolar ela. Então deixa ela sozinha. O 300 daqui vai ter que sair daqui, então. E ele está multiplicando, eu venho para o outro lado, dividindo. Então lá 8.000 lá em cima, ou continuando lá em cima. 8.400 dividido por 300 é igual a V2. 8.400 dividido por 300 é 28. 28 é igual a V2. Eu só organizo. V2 é igual a 28. Como a unidade de medida aqui está em litros,
então, consequentemente, o resultado será em litros. Se tivesse em metros cúbicos, aqui o resultado seria em metros cúbicos. E assim sucessivamente.